Presta muita atenção, porque essa palavra é muito especial. Essa palavra, ela vai vir com o título de O Perigo do Comodismo. Se é um problema que nós temos, que o ser humano tem dificuldade de lidar, é com o comodismo, com a estabilidade. Quais são os perigos dessa estabilidade? Que eu disse, pode ser financeira, familiar ou geral. É que em dado momento, as crises, os picos, a aflição, ela nos leva mais próximos de Deus. Ela faz com que a nossa santidade, a nossa luta contra o pecado seja maior. Porém, quando esse período de pico começa a baixar, nós tendemos a sair desse lugar da presença de Deus. E o que acontece? Nós nos acomodamos. Não tem perigo, não precisa orar muito. Afinal de contas, o pico passou. A estabilidade pode te levar ao comodismo, ok? E o comodismo pode te levar ao pecado. E o pecado pode te levar à consequência, juízo de Deus. Deixar de se empenhar na presença de Deus é pecado. Isso aconteceu com o rei Roboão. Quem era o rei Roboão? Com a morte do rei Salomão, o reino se divide em dois reinos: Reino do Sul e Reino do Norte. Reino do Sul, Judá; Reino do Norte, Israel. Roboão segue a linhagem de Davi. Antes desse capítulo, ele está tendo um conflito com Jeroboão, tendo Roboão confirmado o reino. Roboão conseguiu o que ele queria. Talvez você está passando por um processo, ou talvez você conseguiu o que você tanto queria. Talvez Deus tenha te dado. Depois de ter conquistado, sabe o que Roboão fez? Fortaleceu, estabilizou o reino. Agora o reino é meu. Roboão se estabeleceu e ficou estável. Talvez você está com a vida estável. Esse é o problema na vida do crente. O problema da vida do crente não é as lutas, não. O problema na vida do crente é a falta delas. O problema na vida do crente é quando tudo está tranquilo. É quando a poeira baixa, e ela pode baixar, ela tem que baixar. O problema é quando ela está baixa faz tempo demais. O problema é quando você se estabiliza, chega num nível e para nesse nível. Roboão estava confortável, seguro, tranquilo, equilibrado, estável. Ele tinha conquistado o que ele queria. Cuidado para isso não estar acontecendo com você. Aqui o problema. Tendo Roboão confirmado o reino, havendo se fortalecido, deixou a lei do Senhor. É o que ocorre conosco. Quando temos ausência dos problemas, isso pode acontecer com você. O período de estabilidade pode estar fazendo você se apartar da lei do Senhor. Você não está orando como antes. Não está se santificando como antes. Por quê? Porque o Senhor me deu o que eu queria e agora eu estou estável. Nós temos essa tendência. Hebreus 13:12. Vede, irmãos, que nunca haja em vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Esse é o perigo da crise cessar e nós ficarmos confortáveis. Aqui fazia 5 anos que Roboão estava reinando. A apostasia foi no 4º ano que ele deixou a lei. A história mostra que os 3 primeiros anos Roboão estava tinindo. Estava igual Davi e Salomão. Um homem de Deus. Mas Deus foi responder
crescendo, fazendo milagre, tirando crise, vencendo inimigo. O homem se esfriou. No quarto ano, no quinto ano, Deus manda Sisaque, o rei do Egito, subiu contra Jerusalém. Subiu como, Sisaque? Com 1.200 carros e 60.000 cavaleiros. E era inumerável a gente que vinha com ele do Egito. Tudo que Satanás precisa é que você escorregue, é que você peque, é que você abra uma brecha e ele vem com seus exércitos para trucidar você. Olha o que o comodismo faz. Isso aqui eu estou dizendo do comodismo, da estabilidade. A estabilidade me leva a acomodar. O acomodar é deixar o Senhor. E isso é pecado. Pecado de tal maneira que eu abro brechas para o inferno inteiro. Imagina a esposa, o que está acontecendo, Robão? O rei entra na recâmara dele. Eu sei o que foi. Eu deixei a lei do Senhor. Deus está falando com você. Foi o pecado. Foi aquele dia. Apocalipse capítulo 2. Lembra da onde caístes e volta e pratica as primeiras obras, senão em breve virei a ti e removerei de ti o teu castiçal. Lembra aonde que você caiu, lembra aonde que você está pecando, lembra quais brechas você está dando, lembra por onde Sisaque está entrando e está vindo com todo o seu pelotão. Lembra antes que seja tarde demais. Isso aqui é um versículo mais forte. Então ele foi lá e tomou o que era dele, não foi isso? Apocalipse 3:11. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém te roube a tua coroa. Guarda o que tens. Meu irmão, nós estamos falando de uma guerra. É uma guerra 24 horas. O inimigo quer teu sangue, o inimigo quer teus filhos, o inimigo quer teu casamento, o inimigo quer a tua alma. Guarda o que tens para que ninguém roube a tua coroa. Sabe o que é isso? Ele destruiu aquilo que você custou construir. Você custou construir uma vida santa, pura. Ele vem e arromba com tudo e suja. Você custou lutar por um casamento harmônico. Ele vem agora e destrói tudo. O que eu tenho que fazer? A Bíblia diz que na mesma hora que Semaías, o profeta, enviou a palavra de juízo sobre eles, foi isso a causa. A hora que o profeta acabou de falar, todos os príncipes, todos os magistrados se humilharam. Se humilha, meu irmão. Se humilha diante da potente mão de Deus, que ao seu tempo Ele te exaltará. Se humilha, meu irmão. 1 Pedro 5:6. Humilhai-vos diante da potente mão de Deus. Não tem problema se você fez lambança, não tem problema se você saiu com Batseba, se você matou Urias, se você comeu bolotas, se você está em chiqueiro. Não tem problema se você queimou incenso a Baal, se você adorou para rinfar. Não tem problema, mas apenas se humilha. Confessa teu pecado, se humilha. Como é que você tem coragem de sair de um culto desse com o nariz empinado? Sair de um culto desse falando de futebol lá fora? Sai quebrantado, se humilha. Você estava achando que era ruim servir eu? Então vai servir o mundo. Vai servir o diabo, para ver, depois que o diabo deu uma surra, depois que ele fazer comer bolotas, vocês voltarão e dirão, era melhor ter servido ao Senhor. Às vezes Deus deixa tirar o que é de valor, tira de nós a força, tira de nós o escudo da fé, tira de nós a robustez e deixa a gente minguando para aprender num apartar do Senhor. A oração, você fica meia hora tentando orar, mas não conseguiu orar.
Você vai tentar estudar a Bíblia e não consegue. É Deus dizendo para aprender a valorizar os dias de abundância, os dias que era cheio do Espírito Santo, para valorizar as épocas das vigílias, dos jejuns poderosos. Agora vai experimentar escassez. Aleluia. Se não fosse isso aqui, igreja, e daí se Roboão tivesse com os escudos de ouro ainda? E daí se tivesse tudo confortável? Ele teria ido para o inferno. A nação inteira teria sido condenada. Não foi isso que aconteceu. A Bíblia diz que ele voltou a reinar. Deus deu de volta para ele o cargo. Reinou mais 17 anos. Na cidade que Deus escolheu para ali estabelecer o nome dele. Jerusalém. Bet Shalom. Cidade da paz. Aleluia.